Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vai sua vida? Tudo bem? Baruch Rabá Bishi Adonai, que significa bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus, Yahushua Hamashia ou Yeshua Hamashia, como você queira falar. Hoje eu quero falar um assunto muito importante para a nossa vida, de conhecimento, de causa, a respeito das Escrituras, sobre os eventos finais da igreja, né? Os eventos finais da raça humana antes da realização do governo restaurado por Deus. E o assunto é sobre o milênio. O que vai acontecer no milênio? Quem serão as pessoas que estarão lá no milênio? Em que momento o milênio vai se dar, acontecer no caso? Então eu estou aqui hoje trazendo esse entendimento porque eu percebo muitas linhas teológicas estudando, né, e vendo alguns vídeos no YouTube, procurando estudos na internet que corrobore para o fechamento de um estudo assim, com uma visão macro sistêmica do negócio. E eu percebo muitas linhas que não têm base bíblica, especialmente falando. E se não tem base bíblica, é contexto sem pretexto, que virou contexto de pretexto, de que não vai dar nada certo. Ou seja, tudo que você falar tem que ter base bíblica, está solidificado na palavra de Deus inerente da verdade, daquilo que é a justiça de Deus. Vamos orar para Deus te abençoar. Deus abençoe a nossa vida, abençoe a vida desta pessoa que está em qualquer parte do mundo, que fala a língua portuguesa, nos acompanhando diretamente aqui de Manaus, Amazonas, um estado maravilhoso que o Senhor nos deu para pregar o teu evangelho e fazer obras missionárias em o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra de hoje seja uma palavra que restaure a nossa vida e traga, meu Deus, a certeza que o Senhor é o poder da salvação de Deus em nossas vidas. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Querido, é maravilhoso entender a palavra de Deus de uma perspectiva de sabedoria do Espírito Santo em nós. Então, diante de tudo isso, eu deixo aquele versículo de Tiago 1,5 que diz que quem quer sabedoria, peça de Deus, pois Deus vai te dar e não vai te lançar nada em rosto, porque Deus ele é poderoso. Amém? Bom, como é que acontece a questão do milênio? Eu quero dizer que eu tenho uma visão pré-tribulacionista, porque encontro na Bíblia mais bases bíblicas que sustente esse entendimento. Eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação e pelo início das dores, aquelas coisas todas. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque a Bíblia ela nos diz que o Senhor nos livraria do dia mau, dos dias de perseguição, daquele grande dia. Né? Depois tome nota do livro de Mateus 24, do livro de Lucas 21. Leia o capítulo todo para você entender quando e como se dará essas questões. Mas entrando no assunto direto aqui, pela visão tribulacionista, eu acredito que o arrebatamento acontece ali na 69 semana para entrar a 70 semana, conforme diz Daniel no livro capítulo de Daniel, no livro de Daniel no capítulo 9. E isso se dá a entender que nós viveremos uma semana sabática de 7 anos. Essa semana representa 7 dias, literalmente, será uma semana de 7 anos, onde 3 anos e meio terá um entendimento e 3 últimos anos e meio terá um outro entendimento. Eu acredito que a igreja ela é arrebatada antes desses 7 últimos anos. Aí acontece alguns fatores, acontece as taças do Apocalipse, acontece os selos abertos, as trombetas tocadas do Apocalipse, os flagelos, muitas pessoas vão morrer, o anticristo vai perseguir, vai colocar a marca, ele vai matar as 2 testemunhas, ele vai levantar guerra contra os 144 mil, que são 12 mil de cada um da tribo de Israel, está lá em Apocalipse 14. Ele vai levantar uma série de situações que irão acontecer, eventos após eventos, até chegar aqui no capítulo 19, no versículo 19 em diante, que é uma guerra chamada a Guerra do Amargedon, onde Deus, juntamente com esses que foram arrebatados, né? Qual é o texto do arrebatamento da igreja? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 51 em diante, até o 58. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Deixa eu só confirmar esse de Tessalonicenses, em nome de Jesus Cristo, para os irmãos ficarem
com tudo direitinho nas mãos e ficarem cientes que o Papai do Céu está no controle. 1 Tessalonicenses capítulo 13 até o 18. Isso mesmo. Acontece essa batalha, aí aqui no texto de Apocalipse 19, versículo 19 diz assim: vi a besta com os reis da terra, com seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui o texto é literal e ele nos dá uma condição espiritual de ter uma percepção pelo discernimento da palavra de Deus que haverá uma batalha antes do governo milenar de Deus. Essa batalha nós chamamos da Batalha do Armagedon, onde a besta e o falso profeta vão reunir as nações poderosas, a saber, 10 nações poderosas, que são os reis da terra, e eles vão montar acampamento para guerrear contra Israel. Só que a Bíblia diz que Deus estará juntamente com os santos, aqueles que foram arrebatados, segundo a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, essa questão dos santos que estarão com o Senhor, que estarão vindo com eles, né, nos exércitos dos céus, para ver o que estará acontecendo. O Senhor, ele vai aniquilar o exército da besta, mas do falso profeta, e o texto diz que eles serão lançados vivos no lago de fogo. Você entender, o lago de fogo é um local que é diferente do inferno. A Bíblia diz que o inferno, a morte, vão ser lançados dentro do lago de fogo. Então, subentende-se que o lago de fogo é um lugar muito maior do que o inferno, onde vai comportar pela eternidade aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, até aqui, entendido o que acontece antes do milênio. Após esse momento, aqui em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que é o que está escrito aqui: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançando-o no abismo, e ali o encerrou, pondo um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui começa a revelação do que vai acontecer nos 1000 anos. Os 1000 anos, Satanás não estará mais na terra com seus anjos e demônios enganando as pessoas, eles estarão presos, né? Uma boa parte daquilo que estava vivendo na terra como ímpios morreram e foram lançados nesse silêncio da morte, porque não tem um nome escrito no livro da vida. Eles foram lançados, foram para o inferno, e lá eles já estão em tormento, porque a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que o homem está determinado a morrer uma única vez, depois disso segue o seu juízo, e eles já estarão ali condenados, né? Já morreram e estão condenados, salvo que ainda não foram lançados no lago de fogo, porque eles serão lançados na segunda ressurreição, quando eles vão ressuscitar para serem condenados. Isso após o milênio, quando também acontecerá uma outra batalha. Essa batalha eu vou explicar em que momento vai se dar ao decorrer do vídeo. Bom, no milênio vai existir 4 classes de pessoas. A primeira, os justos que ressuscitaram para estar com Cristo, que foram aqueles que, junto com o arrebatamento, com aqueles que estavam vivos, estão com o Senhor. O segundo, aqueles justos que não foram marcados pela marca da besta, que fugiram por conta do testemunho de Cristo e não aceitaram e sobreviveram a todos esses flagelos. Eles participarão também deste reinado milenar, não vivendo os 1000 anos, mas vivendo como seres normais, né, fora de Jerusalém, naquela questão toda, onde envolve o entendimento que quem estará com Cristo em Jerusalém, reinando ali, literalmente, terão os 1000 anos ali com Cristo, porque já tem um corpo ressurreto, já são
salvos em Cristo, então já herdaram a eternidade de Cristo. Porque no período desses 7 anos que aconteceu o arrebatamento pela visão pré-tribulacionista, eles foram para o céu. Teve um evento chamado Bodas do Cordeiro, eles foram galardoados segundo as suas obras e eles receberam o galardão de Deus. É um negócio maravilhoso. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que foram salvos na primeira ressurreição, conforme diz aqui em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que um anjo vai fazer algo sobrenatural, que vai exclamar com alta voz no céu, vai dizer que todas as aves venham a se fartar dos corpos daqueles que vão cair, né? E tudo isso estará acontecendo com a questão daqueles que estarão mortos nessa batalha que antecede o milênio, e esses que estarão no milênio estarão bem-aventurados porque fazem parte da primeira ressurreição. A terceira classe de pessoas que estarão aqui são os ímpios, né? Que ainda vão nascer, que farão parte dessa nova estadia de guerra que o Satanás vai enganar as pessoas nesse final do milênio. E a outra classe são os ímpios que morreram, que estão mortos por conta da ação desta primeira batalha do Armagedon, e eles perderam as suas vidas porque estavam marcados pela marca da besta, e eles estão no inferno e não ressuscitaram na primeira ressuscitação, que no qual foram só os justos que morreram com o nome escrito no livro da vida. Essas pessoas elas vão ressuscitar no segundo momento, onde eles ressuscitarão para serem condenados à eternidade e serem lançados juntamente no lago de fogo. Então, continuando o entendimento, as pessoas vão viver, as que estarão dentro de Jerusalém, vivendo com o Senhor todos, ou seja, todos os que foram arrebatados e os que ressuscitaram em Cristo estarão vivendo uma vida de reinado com Cristo, dentro de Jerusalém. E os povos de fora continuarão tendo a sua vida, não serão mais enganados, porque o Satanás estará preso, não terá certas coisas que acontecem no mundo por conta do pecado, mas mesmo assim eles serão enganados com um tempo, e o diabo vai enganá-los. Essas pessoas elas vão viver quanto tempo? Elas terão uma vida normal, elas nascerão, terão doenças, trabalharão, sustentarão-se a si mesmos, vão ter uma vida normal. Só que aqueles que estiverem dentro de Jerusalém, eles terão uma vida eterna, porque eles já são santos, já são ressurretos, já são pessoas que estão governando, tanto é que eles verão o governo de Deus em Cristo na sua originalidade, como seria após, se não tivesse acontecido a queda ali no Éden e o homem tivesse pecado. Então eles terão a oportunidade de ver isso, como funcionaria. Isso será maravilhoso para nós, que estaremos lá. Eu e você vamos estar lá no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém neste momento. Amém? Então esse momento se dá nesse primeiro entendimento. Então vai passar-se esse tempo todo e o milênio vai acontecer. Pessoas de fora da cidade vão nascer, vão morrer, né? Muitos desses que vão morrer, eles vão morrer com Cristo, porque tem o testemunho, mas muitos vão odiar, vão se levantar, não vão aceitar o juízo de Cristo, e são justamente esses que o diabo vai enganar, que o diabo vai trazer essa rebelião de novo. Aí é quando vai acontecer a última batalha, que é a batalha que antecede o grande trono branco, o juízo final. Então essa batalha, ela se dá ao final dos 1000 anos, quando o diabo ele é solto, juntamente com os seus demônios, seus anjos, aquela coisa toda, e ele sai para enganar novamente a terra, e ele ajunta um exército como a areia do mar. Muita gente se levantam e vão para guerrear contra Israel. Aí é quando o poder de Deus vem e aniquila todas essas pessoas que estavam enganadas de novo, e elas morrem, e o diabo é lançado vivo no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta, como diz aqui em Apocalipse 20, versículo 10, que diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você já entende que os 1000 anos onde a besta e o falso profeta foram lançados, eles estavam vivos lá. Meu irmão, se em 1000 anos o cidadão não morreu queimado, vai morrer nunca, é eterno. Aqui a Bíblia está dizendo que serão atormentados de dia e de noite. Aí vai acontecer a segunda ressurreição, que
todos os mortos que não têm o nome escrito no livro da vida vão ressuscitar. Olha o que diz o texto de Apocalipse, aqui no capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e o que estava assentado nele, de cujo rosto fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o texto como é bastante direto. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram seus livros. Então abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui, esse julgamento aqui não é para absolver ninguém, é para condenar, porque eles não têm o nome escrito no livro da vida. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios 5,17 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ou seja, Cristo absolveu todos nós dos nossos delitos. Segundo a palavra de Miqueias, capítulo 7, 19, ele lançou no mar do esquecimento, de lá não torna mais a se lembrar. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, irmãos, o entendimento sobre o milênio é que nós, os salvos, estaremos com Cristo os 1000 anos reinando aqui na terra, de dentro de Jerusalém. Essa ainda não é a Jerusalém que vem da parte de Deus. Essa Jerusalém que vem da parte de Deus é outro assunto. E quando essa Jerusalém vier, juntamente conosco, juntamente com cada um de nós, aí vai ser restaurado o governo eterno de Deus. Amém? Aí nós vamos entender que todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão receber de Deus a herança da vida eterna. Esse primeiro momento aqui que nós estamos pregando se dá respeito ao entendimento desta palavra de Apocalipse, capítulo 19, no versículo... Aliás, é Apocalipse 21, no versículo 8 em diante, que diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio a mim a palavra, veio a mim um anjo, que era um desses 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas, e disse: vem e te mostrarei a noiva do Cordeiro. Ele levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a cidade santa de Jerusalém, que vem da parte de Deus e desce dos céus para nós. Nós vamos ter o entendimento que com Cristo nós vamos viver todas as etapas finais. Então a cronologia desse entendimento aqui do milênio é o arrebatamento da igreja, os 7 últimos anos da história da raça humana aqui na Terra, 3 anos e meio inicial, 3 anos e meio final. 3 anos e meio inicial, o aparecimento do anticristo, a marca, a perseguição, mortes, todas essas questões. Dos 3 últimos anos e meio, quebra do tratado de paz, perseguição das pessoas na terra, quem não compra, não vende, não faz nada quem não tiver a marca, mata-se as 2 testemunhas, persegue-se 144 mil, muitos flagelos, taças, trombetas, selos abertos e derramados na terra, acontecendo muitas coisas sobrenaturais no mundo. E aí vem a batalha do Armagedon, a besta, mas o falso profeta se levantar, Jesus com os santos e suas miríades celestiais vêm e ali destrói todos os ímpios e lança a besta e o falso profeta no lago de fogo. Um anjo desce com uma corrente, aprisiona o diabo por um período de 1000 anos, aí se restabelece a dispensação milenar, onde Cristo, juntamente com a igreja que está arrebatada, com todos os santos de todas as eras, com aqueles que ressuscitaram no tocar da primeira trombeta e na segunda trombeta, aqueles que estavam vivos se encontraram com Cristo, reinarão por 1000 anos. Terminando esses 1000 anos, Satanás será solto e ele vai reunir novamente um exército como se fosse areias da praia, do mar.
Aí você pergunta, que pessoas são essas, pastor? Irmãos, no período de 1000 anos, as pessoas que ficarem fora dessa questão do reino de Jerusalém ali, com Cristo reinando com os ressurretos, eles vão procriar, eles vão nascer de novo. Olha, 1000 anos dá para nascer milhares de pessoas. Porque vai ter pessoas na Terra que não vão aceitar a marca da besta, que vão fugir, e o império das trevas não vai conseguir alcançar todas essas pessoas, porque há a profecia também no livro de Mateus 24, que quem fuja, fuja e não volta, quem suba, não desça, quem se esconda, não apareça. Ou seja, tem pessoas que não vão aceitar a marca da besta e vão fugir por conta do testemunho do Senhor. E essas pessoas, meu irmão, muitas delas são desviadas, que não aceitaram a Cristo, mas têm a consciência da palavra, porque o Espírito Santo vai dizer, eu ainda tenho uma proposta de te salvar, e essas pessoas vão entender isso e não vão aceitar a marca da besta. Amém? Nós moramos num estado aqui no Amazonas que tem muito lugar difícil de ser encontrado. Outro dia, um paraquedista caiu aí pro lado do rio aí, ninguém encontrou. Tem lugar aqui no Amazonas, aqui na Amazônia, que o pé do homem não tocou, a tecnologia não chegou. Inclusive tem tribos de índios perdidas que nunca viram o homem branco. Eu estou falando para você que tem pessoas que vão fugir para lugares, vão se esconder. E essas pessoas, apesar de estarem ali tementes a Deus, mas elas não foram arrebatadas. Elas vão continuar uma vida, vão morrer nas suas vidas. Se elas morrerem com Cristo, quando forem ressuscitadas, aqui eu quero ratificar naquela questão da segunda ressurreição, aqueles que vão ser ressuscitados e estarão morrendo, a segunda morte eterna, existem pessoas que na segunda ressurreição estarão diante de um entendimento que morreram nesse período milenar, que não aceitaram marca, que não aceitaram nada, mas aceitaram a Cristo. E sobreviveram a todos os flagelos. Então, são muitos entendimentos. Essa linha teológica que eu estou dando para você são de pessoas que vão ficar de fora da Jerusalém, daquela que será governada de Cristo, essa Jerusalém terrena que tem hoje. Mas aquela Jerusalém que vem do céu, da parte de Deus para nós, essa só os que têm o nome escrito no livro da vida vão poder viver nela eternamente, porque nós teremos que receber um corpo imortalizado, glorificado pela glória de Deus. Então o milênio é algo literal que irá acontecer na nossa vida, irá fazer parte da nossa vida, vai ser um momento que nós, os crentes, esperamos. Amém? Ouça essas palavras, retenha o que é bom, consulte a Bíblia, né? Vá lá em Zacarias 14:15, consulte Zacarias capítulo 9 também, consulte Ezequiel 44, 45, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, consulte esses textos, consulte Apocalipse 19, 20, 21, consulte Filipenses capítulo 3, do versículo 19 em diante, que a nossa pátria é celestial e vem de Deus para nós. Consulta esses livros, consulta esses textos, para você ver o quanto Deus ele nos dá a capacidade de sermos alertados para entender as coisas de Deus. Mas uma coisa aqui eu deixo já para nós encerrarmos esse vídeo que é fundamental. Para que você esteja em todos esses eventos do céu, você tem que se arrepender, se converter a Jesus Cristo, ser batizado em nome de Jesus Cristo, abandonar os pecados, a luxúria, abandonar os deleites da carne, os desejos dos nossos prazeres e servir a Deus. Meu irmão, servir a Deus é uma escolha. Por isso que a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não crie desculpas para que você se aprisione em questões que você sabe que Deus tem o poder de te tirar de lá. Não permita que o diabo cerceie o seu direito de conhecer a Deus. Não permita ser tolhido por nenhuma questão que não tem base bíblica. O que eu estou dizendo para você é que Cristo, ele não tem proposta não, ele tem a solução. Quem dá proposta é o diabo, meu irmão. Mas quem dá a solução para a nossa vida é Jesus, porque só ele é caminho, só ele é salvação, só ele é verdade. Então se arrependa da prostituição, do adultério, da mentira, de tudo quanto não presta. Enquanto nós estamos aqui, a solução. Jesus é a solução para a nossa vida. Se você está passando por algum problema, se você está escravizado pelas drogas, pelo vício do sexo, do álcool, da jogatina, Jesus tem solução. Escute, tem momento que você não tem força. Eu acredito nisso, e por isso que você não consegue se libertar. Mas nunca perca a esperança,
porque a sua força de vontade vem de Deus, porque Deus é a força que move o homem. Quando o homem coloca a fé em Deus, Deus faz coisas sobrenaturais acontecer. Então, aonde o homem não pode ir, o braço do Senhor vai, porque ele pagou um preço, e o aporte desse preço foi o seu sangue derramado, vertido naquele madeiro, onde a sua obra salvífica nos traz a uma realidade de viver uma vida construída debaixo de princípios. Deus é o único ser que faz com que as trevas brilhem por conta da sua verdade. E quando ele faz as trevas que eram negras brilharem, ele está dizendo assim: por conta da tua busca, eu vou mostrar o que estava do teu redor, que te cegava e tu não via. Aí acontece algo maravilhoso na nossa vida, que está escrito no livro de João, capítulo 3. Amém? Vamos ler esse texto maravilhoso para finalizar esse entendimento e deixar na nossa vida, deixar isso maravilhoso. Eu não tenho feito tantos vídeos por conta do trabalho missionário, que consome muito, eu preciso também descansar, mas hoje eu fui movido, tocado a escrever, aliás, a estar compartilhando isso com você. Certamente será um tema de uma pregação para alertar os irmãos. E diz assim, João capítulo 3, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são realizadas em Deus. A luz manifesta o que estava tudo, e Deus nos dá a capacidade de ver quanto Satanás estava nos aprisionando. Amém? Eu quero te abençoar e dizer que Deus está na tua vida, que Ele é o controle da sua vida. Fique em paz, acredite nas Escrituras. Deus é o teu controle, Deus é a tua vida. Deus o abençoe esta vida. Nós faremos parte do milênio, estaremos com o Senhor na Jerusalém e vamos herdar a nova Jerusalém. O crente arrebatado fica 7 anos no céu, depois desce para herdar a terra. Por isso que diz, bem-aventurados os que vão para o céu e bem-aventurados os que vão herdar a terra. Toma nota de Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 16, que está lá as bem-aventuranças do Senhor. E fica com esta palavra: God bless you in name of Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.